Eu recebi uma pergunta interessante. Opine. Você aparenta estar contra os movimentos masculinos de hoje em dia, mas você fala exclusivamente para homens. Você critica os homens que ensinam a abordar mulheres em baladas, mas você tem o maior treinamento que facilita a vida dos homens no sentido romântico, lover. Opine, eu estou confuso sobre o que você prega. Quem você quer que eu seja? Eu sei, eu entendo que existe uma vontade muito grande dos homens pertencerem a algum grupo, né? Tu se depara com algum movimento ou estilo de vida ou rótulo e tu quer, o que te estimula a consumir aquele conteúdo cada vez mais é simplesmente o fato de existir um rótulo naquilo e tu te considerar alguém que faz parte de um grupo. E eu entendo que o fazer parte de um grupo ele é super importante. O que não existe muito aqui, porque eu prego a liberdade, o não fazer parte de um grupo, não levantar uma bandeira, ou levantar apenas a bandeira de si mesmo. O que talvez, infelizmente, gere confusão na cabeça de algumas pessoas. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente sobre todos os contextos que eu ensino aqui, onde eu quero que tu chegue, aprendendo comigo, para que eu estou lapidando a tua mente e qual é o resultado final disso. Onde se encaixa, onde não se encaixa, o que eu sou contra, o que eu sou a favor. E para isso eu dividi esse vídeo em 3 pontos principais. E esses 3 pontos são especificamente as fases de conteúdo que eu passei. A primeira fase de conteúdo que eu passei foi falando de sedução, alguns anos atrás. Depois eu passei um bom tempo falando sobre desenvolvimento pessoal e relacionamentos. E depois passei um bom tempo falando sobre a filosofia de vida estoica. E depois, então, numa fase atual, mais inteligente, eu falo de uma junção de tudo, tá? E hoje eu vou te falar tudo aquilo que eu acredito, onde eu quero que tu chegue, o que tem a ver, o que é contra, o que é a favor, sobre todos esses estilos de vida e essas confusões apresentadas na internet hoje em dia. O nosso primeiro ponto do vídeo é a sedução. Para que ela serve, né? Por que isso existe? Pode ser uma coisa de gado, como pode ser uma coisa que liberta a tua vida. Por exemplo, se você é um homem ao qual é desfavorecido fisicamente, não tem beleza, não tem status, isto pode se tornar uma ferramenta muito útil na tua vida que vai criar facilidade. E o meio pelo qual isso funciona, o meio pelo qual isso existe e se torna viabilizado, que você consiga, homem comum, rapaz feio, se tornar uma pessoa que tenha um magnetismo na tua personalidade, no teu modo de se comportar, isso funciona através de uma filosofia chamada amante natural, que foi o que deu origem a todo o lover, né? Lover mudou várias vezes, mas o que deu origem ao lover todo foi isso. O amante natural é uma série de comportamentos, de estratégias, né? Que tem começo, meio e fim, que fazem com que você se torne mais atraente. Mas com qual objetivo? O objetivo de você se tornar um cara que tem a condição de criar, mexer e aumentar as emoções que já estão na cabeça das mulheres. Pois isso fará com que você se ligue a elas. Isso fará com que elas observem você como um objeto de desejo, independente da tua aparência e do teu status social. Isso não significa que 80% das mulheres não sejam interesseiras. Isso não significa que você não vai perceber por aí mulheres olhando para os caras pelo fato deles serem ricos e bonitos. Isso é o mundo real, né? A questão é, o que tu faz diante do mundo real? Tu cria ferramentas para facilitar a tua vida, ou tu fica choramingando? Então todo mundo que choraminga, de certa forma eu estou contra. Não quer dizer que as coisas que esses caras falam sejam 100% mentira e 100% bobagem. Significa que eu estou contra a choramingação, pois eu sei que existe uma grande ferramenta para você se transformar em uma pessoa atraente. O nome dessa filosofia toda chama-se amante natural. A origem do lover, essa é a metodologia por trás de tudo que eu falo, seja no lover ou fora dele, no sentido da sedução. O segundo ponto desse vídeo eu vou chamar de Alpha Life, que foi a segunda fase da minha vida, que foi quando eu criei a grande escola de desenvolvimento pessoal, a Alpha Life.
E para que ela serve, né? Onde você quer chegar quando entra lá, o que você aprende quando entra lá. E mesmo se tu seja daqueles caras que não curte muito entrar em cursos e fazer esse tipo de coisa e só gosta do conteúdo gratuito aqui porque tem um cenário bonito, um áudio legal e tu fica ouvindo e gosta de refletir comigo enquanto almoça, tudo bem também, mas você está consumindo Alpha Life de certa forma, mesmo que gratuita, e precisa saber onde isso tudo vai te levar. Toda a minha filosofia de vida, ela consiste em 3 grandes pontos, 3 grandes valores, 3 grandes virtudes. É óbvio que um conjunto de virtudes em cima do homem são muitas, não são poucos, mas esses 3, eles são os principais. E tudo que eu for falando, criando, o vídeo que eu falo, o que eu escrevo, tudo tem o objetivo de trabalhar e aumentar um desses 3 pontos. É claro que eu não sei tudo, e é claro que tem muitas coisas que vão aumentar esses pontos que vão além do meu conhecimento. Isso é normal, isso é humano, tá? Vamos lá, quais são esses 3 pontos? O ponto número 1 chama-se liberdade. Tá? Esses são os 3 valores que regem a minha vida. Tá? Chama-se liberdade. Então tu vai perceber que tudo aquilo que eu faço da minha vida e tudo aquilo que eu quero te ensinar vai trabalhar nesses 3 pontos, vai trabalhar na liberdade. Muitos dos vídeos que eu vou fazer, um conhecimento que eu vou expor, nos mais diversos lugares, formatos e diversas formas possíveis, vai trabalhar a tua liberdade, vai criar liberdade em ti. Liberdade é um grande valor para mim. Eu valorizo a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, a liberdade intelectual e a liberdade emocional também. Então, quando eu falo de desapego, estou falando de liberdade. Quando eu falo de ganhar mais dinheiro, estou falando de liberdade. Quando eu falo de automação, estou falando de liberdade. Aliás, eu não falo tanto disso, mas eu faço isso na minha vida. Por isso que eu tenho liberdade. O que eu estou falando aqui, a forma com que eu estou falando, gravando em um local ao ar livre, a 1.700 quilômetros da minha casa, eu estou passando a mensagem de liberdade. Eu moro no Rio Grande do Sul. Estou aqui na frente da prefeitura de Goiânia. Estou com meu carro aqui, podendo me deslocar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Livre, eu me sinto livre. Eu prefiro viajar assim, pois eu preciso dessa liberdade. E a única coisa a qual eu sou preso é a liberdade. Isso é um estilo de vida, é uma forma de enxergar o mundo e eu passo isso através dessa filosofia de vida. Segundo ponto desta filosofia de vida chama-se veracidade. A verdade, o poder da verdade, ou seja, as minhas palavras, o meu conjunto de crenças e o teu conjunto de crenças que eu quero construir em ti, ele tem a ver com veracidade. A verdade sobre as coisas, sobre o mundo, ninguém se aproxima dela. Tá? Nós não sabemos todas as coisas e ninguém sabe. Existe uma verdade, mas ninguém sabe. A questão é a verdade sobre você mesmo. Ou seja, quando alguém me convida para fazer uma parceria de negócios, alguém ao qual eu não gosto, eu não consigo engolir um sapo para sentar na mesa de alguém que eu não gosto, alguém hipócrita que eu já falei mal, isso acontece muito, que eu já debochei, que eu falo, o cara lá é um playboyzinho, não gosto dele, depois esse cara me chama para fazer uma parceria. Isso acontece muito no mundo dos influenciadores, me chama para tomar um café. Eu não consigo fazer isso. Isso vai contra a minha veracidade, a minha verdade. A maneira com que eu falo as coisas é uma tentativa muito forte de ser sempre transparente com tudo. O tom ríspido e sincero, lá na outra rede social, onde a gente é mais pessoal, é intencional, para que você veja a verdade. Quando eu faço vídeos do tipo abomine o status social das pessoas, morte do ego, não fique endeusando a beleza feminina, eu estou te dizendo, observe a alma das pessoas e não só a casca, porque ali está a veracidade, é uma maneira de tu enxergar o mundo. Eu posso enxergar toda a Matrix, detectar as hipocrisias dela, até usar isso ao meu favor, se me convém, mas eu tenho que enxergar a veracidade por trás daquilo. Então isso é um pilar muito importante e é complexo. Talvez dá para falar mais sobre isso se for do teu interesse. E o último pilar desta filosofia Alpha Life de vida, ele chama-se poder, ou seja, tudo que fazemos, todo conteúdo produzido, todo curso, livro, tudo que for, não só os meus. Tu tirou um tempo para ler um livro, cara? Um livro, sei lá, de desenvolvimento pessoal aí qualquer, você está tentando se tornar mais forte. Tu tirou 1h20 do teu dia para ir para academia, tu tá tentando se tornar mais forte. Tu gastou 100 pila no whey
para tu ficar mais forte, tu tá tentando construir força e poder em si. Tudo se trata disso, construção de força e poder em si. Com toda a sabedoria que nós temos em nós, sabemos não nos corromper pelo poder. Então, terceiro pilar, força e poder. Essa é a minha filosofia de vida. Obter força e poder, custe o que custar. Você já sabe que eu passei por um tombo muito grande nos últimos dias, e se eu não tivesse força e poder construído em mim, na minha mente, no meu corpo, na minha saúde, eu estaria muito pior. Teria sido muito pior. Estou me recuperando e a força e poder mental que eu tenho, para isso, está me ajudando demais. O último pilar é o pilar estoico, mas não é tão estoico assim. O estoicismo, em sua origem, ele é um pouco diferente do estoicismo prático, pragmático, bonito e moderno que é passado nos meus vídeos. Então eu também vou resumir esse pilar em alguns itens, tá? Onde, basicamente, nós temos o estoicismo como uma criação de resistência às adversidades do mundo e um distanciamento dos problemas do mundo. Ou seja, eu estou cada vez mais tentando te mostrar que o caminho é criar distanciamento entre os problemas do mundo. Aí tu me pergunta, Copini, então você não deve ligar para a política? Que coisa mais ignorante. Na época das eleições eu falei sobre isso e você me criticou por falar sobre isso. Mas você não pegou o panorama completo e não entendeu que eu estou falando sobre criação de força, criação de riqueza em si mesmo. Então não é simplesmente não ligar, é não ligar enquanto eu construo força em mim mesmo. Para mim o estoicismo, ele não é só conhecimento. O estoicismo que eu vivo na minha vida prática, que eu converso com os meus amigos, que eu converso com as pessoas que eu conheço, nem dá para chamar de estoicismo, é uma coisa muito mais de como eu vivo a minha vida. Então vamos talvez mudar, vamos tirar a palavra estoicismo e vamos falar de filosofia de vida? Quais são os pilares desta filosofia de vida que eu estou tentando te ensinar, que eu estou tentando pregar aqui? Bom, primeiro pilar, vida simples e tradicional. Ou seja, prego que a forma de você viver a sua vida é tradicional, deve ser tradicional. E aí, parece simples, né? Mas é muito ramificado isso. Tradicional no trabalho é o quê? Tradicional nos relacionamentos é o quê? Tradicional na religião é o quê? O que é tradicional? Por que ser tradicional? Porque tradição é uma coisa passada de geração para geração. E se passa de geração para geração, significa que tem algo bom ali. Se o meu pai faz churrasco todo domingo, e nós temos essa tradição no Rio Grande do Sul, significa que churrasco é algo bom. Se a minha família se reúne para tomar chimarrão na roda do chimarrão, na tradição gaúcha de tomar chimarrão, significa que essa união é algo bom. E isso só existe através da família, que é algo muito tradicional. O oposto disso é a parte moderna, é o modernismo. Nada contra a modernidade, mas tudo contra o modernismo, que está fazendo as pessoas buscarem uma liberdade que não existe, destruindo tudo que já existe, tudo que já se consolidou como bom, simplesmente pelo fato de ser diferente e pelo fato de destruir. Outro ponto dessa filosofia de vida, desse estilo de vida, dessa maneira de ver o mundo, busca de um prazer saudável, o que eu gosto carinhosamente de chamar de instinto aventureiro. Eu gosto de ter esse instinto aventureiro na minha vida, eu gosto de conhecer coisas novas, eu gosto de ter a sensação de fazer algo novo uma vez por mês, visitar um lugar novo uma vez por mês, uma vez por ano eu me desafiar a ponto de, sei lá, subir o Pico Paraná, meu próximo desafio. Já subi lá, foi incrível, foi espetacular e vou de novo e agora vou no inverno. É um instinto aventureiro que tem que viver dentro de mim e de ti também. É isso que eu estou tentando te ensinar. Nós falamos aqui do que mesmo? Da parte da tradição, tradicionalismo, vida simples, vida crua, vida nua. Falamos também do instinto aventureiro. E o último aqui, que não é tão estoico, né, mas é muito importante, que é uma busca de iluminação, uma busca de se aproximar de Deus. Eu nunca toquei nesse assunto, nunca. Eu sempre falei de maneira indireta, mas sempre te levei para esse caminho, sempre te levei a um distanciamento do mundo, sempre te disse, olha, o mundo é podre, as pessoas têm podridões, você também tem, eu também tenho, e a busca do divino é um afastamento disso tudo, um afastamento dessa podridão, é um desapego a esse mundo material de certa forma, que em outras palavras é uma aproximação a Deus. É isso que eu prego, é isso que eu ensino.
Se você entrar no Lover, provavelmente você vai aprender sobre desenvolvimento masculino, onde vai ter tudo detalhado como você vai se desenvolver como homem. Se entrar na Alpha Life, obviamente é um contexto mais geral. Se entrar em outro treinamento, assim vai indo, de acordo com as suas necessidades. Mas esta é a filosofia de vida que você deve ter consciência do que eu estou ensinando aqui. Ou seja, nem alfa, nem sigma, nem gado, nem red pill, nem sei lá o que pill, nem uma cor pill, e nada pill. Simplesmente uma busca de evolução constante. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora deixa um ecopínito aqui. Timidez e solidão são uma das maiores dores do homem moderno. Na adolescência e na fase de jovem adulto, a timidez ainda está, amolecida, podendo ser destruída através dos conhecimentos corretos. Mas depois disso, ela calcifica e você tende a ser tímido pro resto da sua vida. Então a hora de acabar com esse sentimento de ser invisível para as mulheres é exatamente agora. Clica aqui na descrição e te inscreve na maior escola de desenvolvimento masculino da América Latina, o Lover Academy. Eu, como pessoa, evolui muito e o Lover ele realmente te leva para um outro patamar. E o impacto que o Lover 3.0 trouxe na minha vida foi absurdo. Agradeço muito o Love. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu nem imaginaria que mudaria. Cara, a transformação que eu tive não foi só no âmbito da sedução, mas sim, cara, num âmbito pessoal completo. Também um conteúdo sensacional. Me ajudou muito a me desenvolver como pessoa, como homem.